E aí pessoal, tudo bom? Então hoje a gente recomeça aí o semestre, né? Então a gente terminou de ver ali o campo elétrico, né? As propriedades do campo elétrico, aplicamos isso a várias simetrias, etc. E hoje a gente recomeça, de certa forma, a ver o campo elétrico, só que sobre um novo ponto de vista, que é a chamada lei de Gauss. Ok? A lei de Gauss, ela é uma lei útil. No final das contas, ela dá a mesma coisa que a lei de Coulomb. O que que ela, o que a gente quer com ela? A gente quer descobrir qual é o campo elétrico dada uma carga, né? E a distância dessa carga. Essa carga pode vir de várias formas. Pode, pode vir lembra lá, né? Pode ser uma carga pontual, pode ser uma distribuição contínua de carga na forma de uma esfera ou de um cilindro e assim por diante. Ou pode ser uma coisa sem forma definida também, né? No princípio, poderia ser assim. A lei de Gauss, ela facilita o trabalho de calcular campo elétrico desde que você tenha as chamadas distribuições simétricas. Então, distribuições simétricas de cargas. Tá? O que vem ser essas distribuições simétricas de cargas? Bom, simetria tem a ver com você alterar um sistema e ele permanecer igual, né? Por exemplo, tem a simetria, por exemplo, esférica. Ou seja, uma esfera, se você rodar ela, né, em ângulos, por exemplo, nessa direção ou nessa direção aqui, permanecendo aqui na mesma posição, né? Você rodar a esfera, a não ser que você tenha alguma coisa na superfície da esfera que modifique ela, né? Quebre a simetria, por exemplo, você pode colocar um adesivo aqui. Se você tem um adesivo aqui, você roda, ela vai parecer diferente, né? Agora, se você não tiver nada sobre essa esfera, você rodar ela, ela vai parecer a mesma coisa, não vai mudar nada, né? Então, por analogia, ao invés de um adesivo, eu posso ter uma distribuição de carga aqui em cima dessa esfera. Ou não preciso ter uma esfera aqui, né? Mas eu posso ter uma distribuição de carga na forma esférica, né? As próprias cargas ocupam uma forma esférica no espaço. De forma que se eu rodar, não vai ter diferença. Vai permanecer a mesma coisa, né? A outra simetria bastante comum é a cilíndrica, tá? Então, obviamente aqui a gente tem um cilindro, né? Esse cilindro ele não precisa ser finito. Em geral, na verdade, a gente vai considerar cilindros infinitos. Ou seja, cilindro que é uma distribuição de carga ali que ela é muito maior, né, do que essas dimensões aqui são muito maiores do que, por exemplo, a distância onde eu estou tentando descobrir qual é o campo elétrico. Tá? E tá, depois da cilindra a gente também tem a planar, né? Outra simetria possível aí, onde a lei de Gauss pode ajudar, né? E basicamente são essas aí. Então, tendo distribuições de cargas com essas características, a gente pode usar a lei de Gauss, vai ser mais fácil, tá? Outra coisa que vai aparecer é a tal linha infinita, mas vocês vão ver que isso aqui, no final das contas, é uma simetria cilíndrica, tá? Eita. Essas duas aqui vão estar relacionadas, a gente vai ver por quê, tá bom? Muito bem, o que a lei de Gauss faz? Ela permite a gente relacionar o campo elétrico em uma superfície à carga envolvida pela superfície. Então isso aqui tem que ficar bem claro,
O campo elétrico a gente vai calcular na superfície de uma superfície específica, uma superfície esférica, uma superfície cilíndrica, uma superfície, né, planar. E a carga, na verdade, vai estar envolvida pela superfície. Então, a gente vai ter a superfície e a carga envolvida pela superfície. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho... aqui está a carga, né? Vamos dizer aí uma carga simples, uma carga Q positiva, tá? Então vamos usar esse símbolozinho aqui, né? Uma bolinha com mais ali, então é uma carga Q positiva, tá bom? Vamos colocar ela aqui, ok? E daí a pergunta é, eu quero saber qual é o campo elétrico a uma certa distância. Ao invés de pensar na distância em si, né, que a gente diria, qual é o campo elétrico nesse ponto aqui? Aí você traça ali uma reta, né? Lembra lá do vetor posição, e daí utilizar lá a lei de Coulomb. Nesse caso aqui não, a gente vai imaginar uma superfície que envolva essa carga, toda a carga que a gente que é importante aí para o nosso cálculo, tá? Então, por exemplo, essa superfície aqui. A superfície, no caso, pode ser de qualquer forma possível, só que a gente vai sempre escolher a superfície que melhor se adequa ao nosso problema. Vocês vão ver isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui poderia ser uma superfície esférica. Então você tem que imaginar isso. É como se fosse uma bolsa ali de plástico, né, que está envolvendo. Essa superfície ela não tem existência real. O que é real aqui é a carga e o campo elétrico que a gente vai calcular. A superfície em si, ela é só um método matemático da gente enxergar todo o campo elétrico a uma certa distância que está envolvendo aí, que está saindo ou entrando ali na carga, tá? Então, vai ser importante, então, olha ali o que eu falei, né? Ali está a carga dentro da superfície e a gente vai analisar o campo na superfície, ou seja, nesses pontos aqui em cima dessa superfície tridimensional aí, tá? Então tá aí, vamos analisar o campo em toda essa superfície que é fechada, tá? Como esse é um método, essas superfícies vão aparecer sempre, elas têm essa característica de não ser uma coisa física, real, mas na verdade ser um método matemático, todos esses tipos de superfícies recebem um nome que é a superfície gaussiana. Justamente porque a gente está aplicando na lei de Gauss. Tá? E quais são as características dessa superfície? Eu já falei algumas. Então ela é tridimensional. Okay? E ela é fechada. Então presta atenção, isso aqui é uma das coisas mais importantes aí, ela não pode ser aberta, tá? E que mais? Ela também pode ter qualquer formato. Mas em geral a gente vai escolher os formatos mais simples possíveis. Tá? E o como que a gente vai utilizar ela? A gente vai somar todo o campo elétrico sobre a superfície. E esse campo elétrico, então, como eu coloquei aqui, né, esse campo elétrico sobre a superfície vai ser relacionado à carga lá dentro. Então, o campo elétrico que eu estou somando, né, aqui na superfície vai estar relacionado a essa carga que está lá dentro dela. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. Vamos somar o campo na superfície.
E isso vai estar relacionado à carga dentro, tá? Essa soma de campo na superfície vai ser chamada de fluxo de campo elétrico. Para dar uma ideia aí do que significa esse fluxo de campo elétrico, eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia similar, e matematicamente, na verdade, é igual, tá? Só que aplicada a outra coisa, que não são os campos elétricos. Então eu vou colocar aqui apenas fluxo, e daí a gente já vai ver o fluxo de campo elétrico, né? Mas agora vamos dar uma olhada em fluxo de um fluido, ou seja, por exemplo, água. Vocês vão ganhar aí um entendimento do como que funciona e por que esse fluxo numa superfície aí se relaciona ao que está dentro dela, tá? Essa que é a minha ideia aqui. Então vamos imaginar aqui uma barragem, e essa barragem ela tem uma abertura. Essa abertura aí, ela tem uma certa área fixa, né, que eu conheço, tá? Então, com uma área A em metros quadrados. Por exemplo, diga aí que, sei lá, tem 10 metros quadrados ou 2 metros quadrados. Eu sei as dimensões dessa área, isso que é importante, tá bom? E daí, aqui tem um rio, né, que vem aqui nessa direção. Ele está fluindo aqui nessa direção, tá? Para dizer isso, eu vou dizer que esse rio tem um vetor velocidade. Na verdade, vai ter vários, né? Isso é um campo de velocidade. Em cada ponta aí do rio, ele pode ter uma velocidade diferente, tá? Mas aqui eu vou simplificar e vou dizer que eu sei um único vetor aí que define a velocidade desse rio. Então ele está fluindo nessa direção aí com uma certa velocidade, que eu também conheço, tá? Muito bem. Então esse rio a água do rio vai bater aqui na minha barragem, né? E é claro que vai passar a água aqui por essa abertura, tá bom? Muito bem. Como é que eu calculo o fluxo do rio através dessa abertura e o que esse fluxo significa nesse caso aqui? Essa é a pergunta, tá? Tem mais uma questão aqui que eu esqueci de falar, mas que é importante. Essa barragem ela não precisa estar retinha ali, ela pode ter um ângulo, tá? Ela pode ter um ângulo aí, e esse ângulo vai ser importante para o nosso cálculo. Muito bem, para simplificar toda essa ideia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela área da abertura, tá? E colocar aqui, beleza? E eu vou dizer que, lembra lá, né? A área tem uma certa metragem quadrada ali, né? Tem tantos metros quadrados que eu sei, beleza? Mas além de associar o valor aí desses metros quadrados, eu vou associar um vetor a essa área. Tá aqui. Esse vetor ele está em 90 graus com a superfície aí da minha área, tá? E ela vai ter uma certa direção, portanto, vai apontar aí, né, saindo da minha superfície, daquela abertura, ok? E por causa disso, essa área tem, esse vetor área ali, ele tem um ângulo com a velocidade do rio. Eu coloquei a velocidade do rio para cá, tá bom? Então vamos colocar esse ângulo aqui, vou chamar de θ. Tá aí o ângulo θ, ok? Então, se esse vetor área estiver na mesma direção de V, então daí que me indica que essa barragem é uma barragem que está construída bem retinha aqui assim, né? Se esse vetor área estiver apontando totalmente para baixo, ou seja, em 90 graus com a velocidade do rio, então essa barragem ela está deitada, ok? Então, e ela pode estar, claro, em qualquer ângulo ali em relação ao rio. Inclusive pode ser variável, eu posso pegar essa barragem e, né, eu poderia fazer uma barragem que sobe e desce ali,
e varia então a posição dessa abertura em relação à velocidade do rio, tá? Daí, é claro, só um exemplo aí de como eu definiria esse vetor. Por exemplo, se a área tem... vamos dar um exemplo bem simples aqui. Vou colocar um eixo Y, um eixo X, tá? E vamos dizer aqui que essa abertura, ela está aqui. Ou seja, aquele vetor área vai estar perfeitamente alinhado com o eixo X, certo? Aquele vetor área está aqui. Então, como é que eu defino esse vetor área? Esse vetor área ele tem a amplitude dele, né? A magnitude, aliás, é a própria área ali em metros quadrados. Digamos que ela tem 2 metros quadrados, eu poderia definir assim, ó, 2 metros quadrados. Então, essa é a magnitude do meu vetor área. E a direção? Nesse meu exemplo, está alinhado com o eixo X. Então, a direção é a do vetor Y. Tá? E se, por exemplo, essa área tivesse na direção Y? Também é fácil, né? Vamos dizer que a área tivesse aqui assim. Então, esse vetor área está apontando totalmente na direção Y. Tá? E vamos dizer que ainda é a mesma área com 2 metros quadrados. Né? Então, esse cara aí fica 2 metros quadrados na direção J. Tá? E é claro que isso aí pode ter combinações, né? Eu posso combinar uma direção assim, por exemplo, se a minha área estivesse inclinada. Tá bom? Então, só para dar uma ideia para você. Muito bem. Como é que eu calculo, então, o fluxo e o que significa o fluxo aí nesse caso? Vamos colocar aqui. O fluxo é dado por... Vamos chamar de F aí o fluxo. É simplesmente pegar a velocidade do rio e multiplicar pela área da abertura. Tá? É uma multiplicação escalar, né? São dois vetores. Como é que é a multiplicação escalar? Eu pego o módulo do vetor do primeiro, vezes o módulo do segundo, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, essa é a minha definição de fluxo. Muito bem. O que isso significa? O primeiro indício aí, para vocês entenderem o que significa esse fluxo, vem das unidades. Qual que é a unidade aí do fluxo? A unidade da velocidade é metros por segundo, né? Por exemplo, aí no SI. A unidade da área é metros quadrados. E o cosseno não tem unidades, né? Ele dá um número que vai entre -1 e 1, né? Não tem unidades. Então essas são as unidades. Eu posso combinar aqui, vai dar o quê? Metro cúbico por segundo. Então, o que é de fato o fluxo? O que ele me diz? Ele me diz o volume de líquido, de fluido, que está passando em uma unidade de tempo. Né? Então, isso aqui me dá o volume de fluido, vamos colocar assim, por unidade de tempo. Inclusive, não precisa ser metros cúbicos, você pode colocar, por exemplo, em litros. Então, o que isso te diria? Se você fizesse esse cálculo ali e depois passasse para litros por segundo. A conta te diria, o fluxo te daria, quanto de água, por exemplo, ali do rio, está passando por segundo naquela abertura. Né? Por exemplo, eu poderia calcular lá e dar, sei lá, 30 litros por segundo. Então você sabe que em 1 segundo vai passar 30 litros de água por aqui. Tá? 100 litros por segundo, ou 20 metros cúbicos. Tudo é volume, né? Então é volume de fluido por tempo. No caso, é claro, se a gente está calculando aí o fluxo de velocidade de um rio. Tá? Ok, e o que o ângulo
significa nesse caso? O ângulo vai mostrar para mim que varia, o fluxo varia conforme o ângulo em relação à velocidade. Por exemplo, vamos colocar aqui dependência com o ângulo. Vamos colocar, por exemplo, θ é igual a 0 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela barragem está assim, né? A abertura está assim. Então, por exemplo, aqui está o vetor da área, né? E a velocidade do rio está nessa direção também. Então, se os dois estão na mesma direção, não tem ângulo entre eles, né? Eu coloquei aí os vetores separados aqui, mas você pode imaginar que eles estão um sobre o outro também, né? Aqui. Os dois estão na mesma direção. Então, o ângulo, nesse caso, é 0. Aí você faz a conta, o que vai dar? Vamos colocar assim, fluxo é igual a V escalar A, né? Ou V vezes A cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Então, o fluxo é igual a V vezes A. Tá? O que isso me diz? Isso aqui é o fluxo máximo positivo, né? Eu posso ter um fluxo máximo negativo também, caso estiver na outra direção. Então, o que isso aqui me dá? Me dá o máximo possível de fluxo nessa direção, para cá. Porque qualquer outro número, qualquer outro ângulo vai me dar o quê? Um valor menor do que 1, né? Vai entre 0 e 1 os valores positivos. Então, por exemplo, 0.1, 0.5, 0.5 ia me dizer o quê? Que metade do fluxo está passando, né? É metade disso aqui. E nesse caso aqui é o máximo. Por exemplo, vamos olhar o mínimo. O mínimo acontece em 90 graus. O que significa 90 graus? 90 graus significa que aquela abertura está assim. Vamos colocar assim, A. Enquanto que a velocidade do rio está nessa direção. Olha que os dois têm um ângulo de 90 graus. Aí quando eu vou fazer a conta, fluxo é igual a V a cosseno de 90, só que cosseno de 90 é 0, então o fluxo é 0. O que é esse aqui? Vamos colocar esse aqui ao máximo, né? V vezes A. E esse aqui é o mínimo. Fluxo mínimo. Né? Ou seja, qual é o mínimo? O mínimo é que não tá passando nada do rio por dentro daquela abertura ali. Tá? E qualquer outra combinação, né, θ igual a 30 graus e tal, vai estar entre um e outro, né, entre 0 e 90 graus. E também você pode ter os negativos, que indicaria que, na verdade, o rio está na direção contrária à da área. Que também é possível, né? Se você tivesse aqui, por exemplo, a abertura está assim, e você definiu a área para essa direção, vamos dizer que o rio estivesse na outra direção. Então, o ângulo seria de 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aí te indicaria o quê? Que o rio está na direção contrária àquela que você definiu que era a direção da área. Muito bem, uma observação aí. O que acontece com superfícies fechadas? Vou colocar assim, um cubo. Entrou 5 metros cúbicos de água por esse lado. Então, em 1 segundo, né? Isso aí já é o quê? O fluxo. É o volume por tempo. Vamos dizer que é o fluxo de entrada. E do outro lado, aí eu fui lá no meu medidor, nesse mesmo tempo aí, o que aconteceu? Vamos dizer que é o fluxo de saída. Saiu 4 metros cúbicos de água. Agora a pergunta é a seguinte: a água desaparece? Não. Tem conservação de água, né? Eu quero dizer o seguinte, a água não desapareceu e deixou de existir ali dentro. Esse 1 metro cúbico que está faltando. Né? Então, aonde que está esse 1 metro cúbico que está faltando? Ele está lá dentro ainda.
Tá dentro desse cubo ali. De alguma forma, esse 1 metro cúbico ficou preso ali dentro. Tá? O que eu quero dizer aqui é o que a gente chama de conservação. Eu tenho uma conservação de fluido, né? Parte do fluido ficou lá dentro. A mesma coisa se valeria se, por exemplo, eu fosse medir e na verdade tinha entrado 3 metros cúbicos e saiu 4. De novo, a água não surge do nada, né? Infelizmente eu não posso fazer surgir água do vazio. Então esse 1 metro cúbico que apareceu já estava lá dentro, tá? Por exemplo, sei lá, tinha alguma máquina, uma bomba que estava segurando a água ali dentro e começou e está extravasando para aquele lado ali, tá? Então eu sei que ali tem uma fonte de água, né? Ali dentro. Posso até colocar aqui, sei lá, tinha uma máquina que estava, uma garrafa, alguma coisa, que tinha água dentro e ela virou uma fonte aí de fluido, tá? Daí saiu 1 metro cúbico a mais aí desse negócio, ok? Então vocês estão entendendo que existe uma relação entre o fluxo, a soma de todo o fluxo, né, que entra e que sai, e o que tem dentro dessa caixa. Por exemplo, se entrar 4 metros cúbicos e sai 4 metros cúbicos, então não tem nenhum fluxo vindo lá de dentro, né? Porque tudo que entrou saiu, tá? Então essa é a mesma ideia que a gente vai aplicar no caso do campo elétrico. Essa foi a ideia de Gauss, que a carga que está lá dentro, ela gera um fluxo, né? E se a gente medir o fluxo ao redor de uma superfície totalmente fechada, a gente vai saber quanto de carga tem dentro dessa superfície. Essa que é a ideia. Então agora a gente vai falar sobre fluxo elétrico. Mas vocês vão ver que a analogia com o fluxo de fluido é muito boa. Então vamos, por exemplo, aqui, nesse caso que ao invés de a gente considerar um vetor velocidade de um rio, a gente vai considerar o vetor do campo elétrico, né? Então, por exemplo, a superfície não precisa ser bonitinha em princípio. Vai ajudar a gente se ela for, mas ela pode, por exemplo, sei lá, ter esse formato aí de, não sei o que é isso, é um feijão, por exemplo. Vamos dividir essa superfície aí em pedaços. E daí aqui, em cada uma dessas subdivisões aí, vai ter tem esse quadradinho ali, né? Que é um pedacinho da superfície. A gente pode numerar esses caras aí. Eu posso dizer que esse aqui é uma areazinha, é a minha areazinha 1, tá? Aí vai ter a 2, a 3, a 4. Essa aqui, por exemplo, pode ser a areazinha, sei lá, 12. Aí essa daqui, a minha areazinha 20. Opa, deu errado aqui. Isso é um delta, para indicar que ela é pequena, só para isso. E daí tem essas várias áreas aí, todas elas são numeradas, ok? Eu coloquei só 3 aqui. E daí essa superfície, ela tá imersa aí em um campo elétrico. Vamos colocar o campo aqui assim, ó. Tá imersa aí nesse campo elétrico. Muito bem. Aí eu quero saber qual é o fluxo total, né, que está passando aí, que tá na superfície, né? Vamos dar um nome para essa superfície aí. Isso aí facilita. Vou chamar essa superfície, é uma superfície gaussiana, né? Então, superfície gaussiana, vamos chamar ela de gama. Superfície gama, tá? Então, esse campo elétrico está passando aí pela superfície gama e daí a gente quer saber, tem qual é o fluxo e a gente vai poder calcular daí se tem carga dentro, se não tem, né? Dá pra gente tirar disso. Aí o campo elétrico tem essa direção aqui, tá bom?
Beleza, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir, como eu fiz aqui nessas áreas aqui, né? Eu vou ter que ir em cada uma dessas áreas e ir somando, tá? Então eu venho aqui, ao invés de usar a letra F, eu vou usar a letra grega φ, tá? Então, eu digo assim, ó, aproximadamente o fluxo por essa superfície vai vir dessa soma aí. O E1 ali nessa área 1, vamos dizer aqui que o campo elétrico ali naquela direção, espera aí que isso aqui não tá bom. Vamos dizer que aqui, ó, o campo elétrico tem essa direção, tá? Vamos chamar de E1. Então o E1 escalar aquela areazinha 1. Mais. Aí eu vou, sei lá, onde é o E2. Somo também. E vou indo, E3, E4, E5. Até, sei lá, tem N divisões aí nessa superfície, tá? Então eu estou somando tudo. Primeiro, por que é aproximado isso? Porque essas áreas ali estão muito grandes, né? E eu tô dizendo aí que esse campo elétrico aqui, por exemplo, ó, esse daqui, eu estou dizendo que eu estou calculando esse ponto aqui, mas eu estou dizendo que ele é igual para toda essa areazinha aqui, ó. Não necessariamente isso é verdade, né? Em cada ponto ali, de repente o campo deu uma desviada, está apontando para outro lado, então a contribuição ali seria diferente para o fluxo, tá? Então é aproximado. Depende do que? Depende do número de divisões que eu fiz na superfície e se elas são pequenas ou grandes, né? Então tá. Para reduzir aí o tamanho dessa conta, só para indicar, né? Eu digo, ela é aproximadamente a um somatório de todos esses campos i's multiplicado pelas areazinhas ali. Vamos dar o número i também. Esse i indo de onde até onde? De 1 até n. Então essas duas coisas aqui são iguais, tá? De 1 até n vai dar o quê? E1 vezes delta A1 mais E2 vezes delta A2, exatamente o que está ali em cima. Ok? Agora, como é que eu tenho aí o valor do fluxo não aproximado, mas o exato mesmo? Só se eu fizer essas áreas muito pequenas ao ponto de ser pontos mesmo, né? Se não tiverem dimensões. Então, quem fez aí cálculo sabe que isso aí é a mesma coisa que dizer o quê? Que o n está tendendo a infinito, ou seja, o número de divisões é muito grande, né? Vai para o infinito. Ou também você pode dizer que essas áreas, cada uma delas está tendendo a zero, né? Ou seja, está ficando muito pequena, tá? Muito bem, quando eu faço isso, isso aí se torna uma integral. Então, vamos dizer que o φ é exatamente igual à integral do campo elétrico, né, vezes cada uma dessas áreas pequenas ali, sobre toda a superfície gama, aquela bolsa plástica ali que eu tenho, tá? Muito bem, então é uma integral de superfície, etc. Só que, além disso, a gente coloca esse símbolo aqui, ó, essa bolinha, para indicar que é uma integral fechada, ou seja, não pode ser, não é feito sobre uma superfície aberta. Uma superfície aberta, por exemplo, seria uma semisfera, tá? Então as divisões estão aqui, tal, e não é uma superfície fechada, né? A gente não vai usar a lei de Gauss em superfícies abertas. Não pode ser feito assim, ok? Também, então só para indicar certinho aí o que significa cada um, então isso aqui é o φ me indica o fluxo de campo elétrico, e aqui as unidades são o que? Campo elétrico vezes área, né? Aqui, ó, campo elétrico vezes área. Então, as unidades é a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, vezes área, metro quadrado. Tá? Ok. Essa símbolo na integral aqui indica uma integral fechada, ou seja, sobre uma superfície fechada, né? Esse gama aqui me indica a superfície gaussiana. Em vários casos é bom mesmo a gente nomear a superfície, eu já vou dar um exemplo sobre isso. Isso aqui é o campo, né, em cada ponto ali da superfície.
Lembra que eu estou somando, né, esses pedaços. Então aqui é o campo elétrico na superfície, em cada ponto. E é claro, esse aqui é o elemento de área aonde eu estou pegando meus campos elétricos. Então está aí uma visão geral, então, do cálculo do fluxo de campo elétrico. Muito bem, vamos para um exemplo. Então ele diz o seguinte: a figura mostra uma superfície gaussiana com forma de cilindro de raio R imersa em um campo elétrico. Qual é o fluxo φ do campo elétrico através da superfície? Tem mais uma coisa ali, o campo elétrico ele é uniforme. Eu vou pegar o desenho aqui. Então tá aí. Então as linhas azuis são o campo elétrico, tá? E aquela verde ali é o cilindro que está imerso nesse campo elétrico. Tá? Então tem campo elétrico em todo lugar ali onde o cilindro está. E o campo elétrico ser uniforme quer dizer o quê? Pelo desenho você vê que as distâncias entre as linhas dos campos elétricos são o quê? São sempre paralelas e tem uma distância, uma densidade de linhas sempre iguais. Lembra que a gente falou isso? Isso me indica que o campo elétrico é uniforme. Quando o campo elétrico é uniforme, quer dizer que em todos os pontos o valor do campo elétrico é o mesmo, o valor em módulo. Então, por exemplo, aqui é 20 newtons por coulomb, aqui também é 20 newtons por coulomb, e assim por diante. Ok? Então isso quer dizer, né, o campo elétrico ser uniforme. Tá? Muito bem. Só que fica confuso olhar assim, então eu vou pegar o cilindro e vou mostrar só os campos elétricos, as linhas de campos elétricos que realmente a gente precisa olhar. Então vamos pegar, é o mesmo cilindro, tá? Só que agora eu não vou mostrar todos os campos elétricos. Vamos olhar, por exemplo, eu vou dividir a superfície total em 3 partes. Tá? Então, por exemplo, essa superfície aqui, essa tampa, eu vou chamar de superfície 1. Okay? Nessa superfície 1, a área, que eu vou chamar de área 1, está apontando nessa direção. Tá? E o campo elétrico ali está apontando para onde? Olha pelo desenho ali, o campo elétrico está apontando nessa direção assim. Ok? Aí se pergunta assim, tá, mas não tem outros campos elétricos, outras linhas de campo? Tem, né? Tem aqui, tem vários pedaços. Então por que eu estou considerando só um? Por causa do seguinte, vamos olhar essa superfície aí então. O que eu poderia fazer? Eu poderia dividir ela em vários pedaços, né? Para ver e dizer, cada pedaço é muito pequenininho, e eu vou pegar o campo elétrico ali em cada pedacinho e somar, certo? Eu não estou pensando na área inteira, só nessa tampa. Aí eu vou somar ali, multiplicando o campo elétrico naquele pontinho pela área naquele ponto. Vamos dizer que a área ali, em cada ponto, é Azinho. Tá? Eu estou dividindo o A1 em vários pedaços com o mesmo tamanho. Azinho. Tá bom? Só que se você olhar, o campo elétrico ele é uniforme. Né? O campo elétrico uniforme aponta sempre na mesma direção e tem a mesma densidade de linhas, portanto, tem o mesmo valor em cada um desses pontos. Então, na hora que fosse fazer o somatório, eu ia pegar assim, Azinho vezes o E ali. Né? Mais outro Azinho vezes outro E. E assim por diante. Só que como esses Azinhos têm o mesmo tamanho, e todos esses vetorizinhos aqui apontam na mesma direção, então todos eles são iguais. Então era a mesma coisa que fazer o quê? Somar Azinho, mais Azinho, mais Azinho, né? E multiplicar essa soma pelo campo elétrico. Certo? Ok. Só que se eu somar de novo esses Azinhos, eu vou ter quem? Eu vou ter o A1. Escalar ali. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se a superfície é regular e o campo elétrico em qualquer um dos pontos dela aponta sempre na mesma direção, eu não preciso dividir ela em pedaços. Eu posso simplesmente pegar um vetor com a área total dessa superfície ali e multiplicar pelo campo elétrico, porque ele é um campo elétrico uniforme. Tá? Muito bem. Então vamos olhar os outros agora, sabendo disso aí. Vou utilizar esse aqui.
Tá aqui o cilindro. Só que agora eu vou pegar esse lado aqui. Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Qual que é o ângulo entre o campo e a área ali? Vamos colocar aqui. O teto entre eles apontam sempre na mesma direção, né? Então é 0 graus. Tá? Muito bem. E aqui? Aqui a área aponta nessa direção. Vamos chamar aqui superfície 3. Então essa é a área 3. Tá? E o campo elétrico ali aponta para onde? Vamos olhar lá no nosso desenho. Ó, aponta para a direita, né? Então está aqui o campo elétrico. Qual é o ângulo entre eles? 180 graus. Muito bem. E qual é a última superfície? É o invólucro, que está ao redor. É essa superfície aqui, né? Ó. Muito bem. Agora imagine o seguinte. Ela é uma superfície grande e tem mais um problema. Cada pedacinho dela, a área aponta para uma direção diferente, não é? Vamos olhar aqui, ó. Se eu dividisse... Opa, assim não. Se eu dividisse em vários pedaços, assim, ó. Não vou pegar todos aqui, vou pegar só esses assim. Então você pode olhar que nesse ponto aqui, a areazinha aponta assim. Tá? Aqui embaixo, aponta para uma direção totalmente diferente. Tá? E aqui no meio ela vai apontar, não dá para desenhar direito aqui, mas você entende, né? Tá saindo da tela aí. Tá na direção, quase na tua direção. Tá? A gente pode olhar isso aí de cima. De cima não. A partir do eixo aqui, né? Colocar uma pessoa olhando desse lado aqui, ó. Colocar um olho aqui. Tá bom? Pessoa olhando daqui. O que que ela vê? Ela vê isso aqui, ó. Certo? Tá vendo de frente. Cada um desses pedacinhos vão estar apontando assim, né? A área tá apontando para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Ó. Vai ter várias áreas apontando assim, né? Muito bem. E o campo elétrico? O campo elétrico é uniforme, está apontando sempre nessa direção assim, ó. Tá? E aqui também. Muito bem. Se para o cara que está olhando de frente, aqui, esse cara aqui, para onde que está apontando o campo elétrico? Ele está saindo. Não sei se vocês conhecem a convenção, mas se eu vou fazer um vetor que está saindo do papel, né, desenha aí no teu caderno. Ah, um vetor que está saindo, eu estou olhando a ponta do vetor, tá? Da flecha. Daí a gente faz uma bolinha assim com ponto. Se eu estou olhando o vetor entrando no papel, daí eu estou olhando a parte de trás da flecha, né? Que são aquelas penas cruzadas, tá? Então essa é a convenção. Muito bem, usando essa convenção, o vetor aqui está entrando ou está saindo? Para aquele cara, o vetor campo elétrico está indo na direção dele. Então nesse ponto está apontando assim, aqui assim. Tá? Portanto, espero que vocês já tenham enxergado isso. O campo elétrico está sempre o quê? Em 90 graus com todos esses vetores aí. Tá? Em todos esses vetores, o campo elétrico, a área vai estar de alguma forma em 90 graus com o vetor campo elétrico. Então a gente pode dizer que θ é 90. E de novo, se eu dividir em vários pedacinhos, né, cada um desses pedacinhos aqui, estou dividindo, tal. Cada um deles a área vai apontar numa direção diferente, ok? Só que todos eles, em princípio, eu posso fazer do mesmo tamanho. E na hora que eu fizer a soma, todos eles vão dar o quê? Vai ficar assim, ó. Ah, o campo elétrico vezes aquela primeira areazinha lá. Tá? Mais o campo elétrico vezes a segunda areazinha. Você pode até numerar elas. Ah, bota 1, 2, né? 3, e assim por diante.
Ou seja, cada uma dessas áreazinhas aqui, eu estou pegando o vetor, a área, e multiplicando pelo campo elétrico ali naquele ponto. Mesma coisa dá para ver aqui. Tá bom? Ok. Só que se eu dividir todas elas iguais, todas elas têm o mesmo, apesar de apontar em direções diferentes, todas elas têm a mesma metragem quadrada, né? Vamos dizer que seja 1 metro quadrado. Todas elas vão ter o mesmo valor aí em metro quadrado. Então, no final das contas, eu vou poder substituir isso aqui assim, ó. Mais. Certo? Na verdade, eu poderia fazer isso mesmo se não fosse igual, né? Eu posso colocar assim, 2, 3. E daí, na hora que eu somo todas essas áreas, tá? Todas elas têm o mesmo valor, né? Então, vai ficar E vezes a soma de todas. Bom, na verdade, aqui ó, seria melhor eu fazer separado, né? Mas o que eu quero dizer é que cada uma delas vai dar sempre o quê? E vezes delta A vezes cosseno de 90 graus. Né? Cada uma delas, porque eu dividi igual, então esse valor aqui é igual, campo elétrico é igual e o ângulo é sempre o mesmo. Então eu vou estar somando cada uma delas aqui. E vai ser sempre o mesmo valor aí, né? Então eu não preciso, na verdade, dividir. A lição é essa: se a área sempre tiver, os vetores da área sempre tiverem o mesmo ângulo com o campo elétrico, você não precisa subdividir essa área. Você considera ela inteira, tá? Muito bem. Então como é que fica o cálculo inteiro? Na verdade é muito mais simples do que isso aí. Vai ficar o quê? O fluxo total. Vamos lembrar aqui, é a integral de E dA na superfície ali, né? Superfície gaussiana. Aí eu peguei e dividi em 3 partes, né? Tem essa parte aqui, essa, S1, S2 e S3 em volta. S1, S2 e S3, tá? Então eu posso colocar assim, não são superfícies fechadas, né? Então eu não uso aquele símbolozinho ali, a bolinha. Fica EA, essa aqui é S1, mais S2, mais S3, ok? Muito bem. Eu não, é uma integral, eu deveria subdividir, né, cada uma dessas aí, imaginar que são pedacinhos, mas eu não preciso, porque cada um dos pedacinhos, em cada uma delas, aponta sempre na mesma direção em relação ao campo elétrico, né? Então, isso aí vai ficar o quê? Simplesmente E vezes a área inteira. A1, esse aqui A2 e esse aqui A3. E daí a gente já viu, né, que isso aqui é E vezes a área da tampa, né, vezes cosseno de 0 graus, mais a outra tampa é E vezes A cosseno de 180 graus, e a outra lá é E vezes, a área dela não é igual a essas outras duas, né, então, em princípio eu teria que colocar um valor diferente, mas eu nem vou precisar porque isso aqui é um cosseno de 90 graus. Lembra aqui, está sempre apontando em 90 graus, né, em relação àquelas áreas. Ok, cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1 e cosseno de 90 é 0. Por isso que eu não preciso daquela. Então isso aqui fica E vezes A menos E vezes A. Por que esse A é igual a esse? Porque é um cilindro reto, então essa área, onde que eu coloquei? Essa área aqui é igual a essa, tá? Então fica E vezes A menos E vezes A é igual a 0. Okay? Então o fluxo nessa superfície específica aí é 0. O que quer dizer o fluxo 0?
quer dizer que o mesmo número de linhas que entra de campo elétrico é igual ao número de linhas que sai. Lembra lá do fluxo de fluido, de água, né, no rio? Isso queria dizer, naquele caso, o quê? Que a mesma quantidade de água que entrou no meu cilindro é a quantidade de água que saiu. E nesse caso aqui é a mesma coisa, só que daí com campo elétrico, né? A mesma quantidade de campo elétrico que entra desse lado no cilindro é a quantidade que sai. E não tem nada de campo elétrico que saia por aqui, como dá para ver já pela figura e pelo cálculo que a gente fez. Okay? Então a quantidade que entra é igual a que sai, não, o fluxo então é igual a zero. Tá? E a gente vai relacionar isso a dizer que não tem carga elétrica dentro daquele cilindro. Mas isso é na próxima aula, tá bom? Então nesse caso aqui, me diz o quê? Aliás, número de linhas que saem e que entram. Então no cômputo geral não tem nada a mais entrando, nem a mais saindo. O que entra é igual ao que sai. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vou deixar aqui esse exercício para vocês. Ok, pessoal? Então esse é o exercício. Um campo elétrico não uniforme é dado por E igual a 3x na direção I, mais 4 na direção J. Atravessa o cubo gaussiano da figura. Então o campo elétrico está em newtons por coulomb e o x em metros. Ou seja, o x é a posição ali em relação ao eixo x, né? Então, qual é o fluxo em cada face do cubo? Né? E qual é o fluxo total do campo elétrico? Beleza? Aí vocês façam, entregam na próxima aula e daí eu corrijo lá também na hora. Tá bom, galera? Abraço aí e até mais.